Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do MaturaCast. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Hoje recebemos um convidado que foi muito pedido, Elivelton Oliveira, presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Centro-Sul Mineiro. Um prazer, Elivelton, te receber aqui. Seu nome foi muito pedido aqui nesse podcast. Traz para a gente aqui histórias que você passou como empresário, o que aconteceu na sua trajetória até você chegar a ser presidente, né, da cooperativa. Hoje vamos bater um papo descontraído e quero te conhecer melhor. Estava doido para ter essa conversa com você. Um prazer te receber aqui com a gente. Olá, Marco Túlio. Olá, pessoal. O prazer é meu. Fico honrado com o seu convite para poder estar aqui hoje nesse bate-papo, né? E a gente poder falar um pouquinho mais, né, da nossa história aí, né, nesse meio empresarial, né, e naquilo que a gente puder ajudar, né, a gente fica à disposição. Vamos lá. Bora lá então, galera. Elivelton, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de entender com você o que te fez entrar para as cooperativas, né? Eu me lembro que quando você concorreu, hoje tem quanto tempo você está na cooperativa? 2013, nós estamos fazendo agora 11 anos. Vai fazer 11 anos em setembro. O que te fez entrar para a cooperativa? Como foi essa decisão para você? Bacana, vamos lá. Minha história no Sicoob começou da seguinte forma. Lá atrás, em 2013, né, eu era cooperado, né, do Sicoob, naquela época Sicoob Crédito Carmominas. Eu era associado no posto, né, o posto de combustível, e naquela época era também representante aqui da associação comercial, né, eu era o presidente da então Associação Comercial Assincar CDL naquela época. E um grupo de comerciantes, né, de empresários naquele momento, entendia que uma cooperativa de crédito podia contribuir ainda mais, né, de uma maneira geral, para o comércio local, para fortalecer e fomentar o comércio local. Foi nesse sentido que eu fui convidado também a fazer parte daquela chapa que disputou lá em 2013 a eleição, né? A nossa chapa teve êxito, né? E nós tomamos posse ainda lá em 2013, no final do ano, em outubro, e começamos aí essa caminhada lá no Sicoob, naquela época Sicoob Crédito Carmominas, naquela época lá com 3 agências, né? O Sicoob estava presente aqui em Carmópolis, estava presente em Itaguara e Piracema. Entendi. E para você como presidente do Sicoob, qual foi a primeira medida que você teve quando você entrou para a cooperativa? Qual foi o impacto que você sentiu ao chegar ali e falar, poxa, eu sou presidente do Sicoob? Olha, Túlio, eu confesso que logo que nós chegamos, me assustou um pouco, né, esse meio, né, da cooperativa. Eu não tinha essa vivência, essa expertise com instituição financeira, e uma cooperativa de crédito é uma instituição financeira, né, a gente comercializa ali produtos e serviços financeiros, né, e não era exatamente a preparação que eu tinha. Então, naquele momento, exigiu bastante esforço para a gente estudar, entender a dinâmica do negócio, né, como é que funcionava isso. Né, eu, embora já atuasse no mercado, né, como empreendedor, mas, de uma maneira geral, até a equipe que eu liderava eram equipes mais simples. Eu trabalhava num posto de gasolina, tinha os frentistas, tinha uma turminha que trabalhava comigo, né, com transporte a mesma coisa. E naquele ambiente, né, um ambiente um pouco diferente, né, naquele momento. Isso foi desafiador, tanto pelas pessoas, né, pelo alcance da cooperativa já naquela época. Né? Naquela época era uma cooperativa com quase 30 milhões de ativos, eram mais de 30 colaboradores, né, naquela época. Então já foi, de início, um desafio assimilar isso tudo, e lembrando que era a cooperativa mais os negócios que eu já tocava. Né? A gente foi acumulando essas coisas aí por um tempo. Então, e aí você tinha que conciliar, né? Exatamente. Então, esse talvez tenha sido o maior desafio, entender, né, dessa dinâmica do negócio, entender como é que funcionava, né, essa instituição financeira, a liderança dessas pessoas, né, pessoas que tinham uma formação muito boa, que tinham um conhecimento muito bom. Isso que foi, para mim, né, no início, um grande desafio, foi, ao mesmo tempo, para mim, uma escola muito grande. Né? As pessoas que faziam parte daquele time, de uma maneira geral, eram pessoas muito bem preparadas, era um time muito bem treinado, né? Nós assumimos uma cooperativa que era muito bem gerida, né? Que tinha uma boa gestão e que, portanto, me ensinou muito. Eu aprendi muito com esse time lá. E de lá para cá a gente vem implementando, né, algumas questões que a gente pensa. Naquela época, por exemplo, a carteira de financiamento era muito pequena, né, então a gente incentivou muito essa questão dos financiamentos. Eu venho lá desse cenário de posto de gasolina, com os caminhoneiros, lá do transporte também. Então era uma turma que frequentava pouco, né, a cooperativa, a gente tinha poucas linhas de crédito para atender esse pessoal.
Ao longo do tempo, a gente foi alinhando esse portfólio de produtos com a demanda desse tipo de público. Essas carteiras mais comerciais, voltadas também para o pequeno empreendedor, para o pequeno comerciante. Então, a gente foi, aos poucos, adequando o nosso portfólio de produtos, estruturando o time para atender, né? Mas, de uma maneira geral, esse bate-bola entre o time que estava ali, né, esse conselho que chegou, porque eu não cheguei sozinho, né, foi um conselho de administração, né, era um grupo de pessoas que estava ali envolvido e focado e dedicado no sucesso da cooperativa. Acho que foi de muito êxito para a cooperativa. Né? Hoje, passados aí mais de 10 anos, eu vejo que foi muito positivo para a cooperativa. O resultado é expressivo, né? Você parte de 3 agências e você hoje está com 15 no total, né? Se a gente for fazer uma avaliação, assim, do ponto de vista de evolução da cooperativa, né, nós saímos de 3 agências, fomos a 15 agências, né, a gente tinha um volume de ativos da ordem de 30 milhões, hoje nós temos um volume de ativos da ordem de 550 milhões de reais, nós tínhamos, né, quase 3 mil cooperados, hoje são mais de 14 mil cooperados. Nós tínhamos uma carteira de depósito da ordem de 15 milhões de reais, hoje essa carteira passa de 420 milhões de reais, né? Se a gente trazer a poupança para essa conta, que são mais de 70 milhões, são mais de 500 milhões de reais de ativo dos nossos cooperados transitando aí nas contas da nossa cooperativa. É muita evolução. Eu, particularmente, sou suspeito para falar porque eu adoro trabalhar com o Sicoob, tenho um relacionamento muito legal e o que mais me interessa dentro do Sicoob é o relacionamento que você tem com as pessoas que estão ali dentro, é muito bacana e o atendimento que você recebe realmente é diferente do banco. Hoje a gente tem o Sicoob cooperativa, é uma cooperativa, né? E o atendimento é diferente do banco tradicional. Erivelton, como que você concilia, né? Você tem outros negócios, você já trouxe para a gente que tem outros negócios, essa gestão, essa administração. Hoje aqui a gente está falando para vários empreendedores. Como que você concilia isso com o Erivelton pai, esposo, que tem as mesmas 24 horas que a gente tem? Como que você administra esse tempo, faz essa gestão do seu negócio? Como que traz para a gente aí, como que você estrutura tudo isso, a sua agenda? A gente sabe que a sua agenda é super concorrida. Traz para a gente. Esse é também um desafio, né Túlio? O dia tem 24 horas para todo mundo e a gente vai tentando, de fato, conciliar essas questões aí. Além da cooperativa, né, além da gestão aqui da cooperativa, hoje eu faço parte do Conselho de Administração da Central Crediminas. Então, hoje, além de estar aqui, eu faço parte desse conselho lá também. Eu sou o coordenador da nossa regional. Então, na nossa regional são 15 cooperativas, vai aqui da cooperativa de São Tiago, que tem PA até lá em Barbacena e vai até lá em Janaúba, lá no Norte de Minas. Então, assim, a gente coordena uma região importante, né? São várias agências e várias cidades também na Central, o que também toma aí uma parcela de tempo importante. Quanto aos negócios, né, de uma maneira geral, eu trabalho muito com parcerias, né? A gente vai estruturando as parcerias, né? A gente tem essas parcerias que vão tocando esse dia a dia, vai facilitando o nosso dia. A gente acompanha à distância, né? A evolução, né? A gente traz ali essas questões mais estratégicas, a gente vai participando dessa gestão, mas mais à distância, né? O dia a dia a gente deixa, a execução mesmo, a gente deixa mais, tanto na cooperativa, né, quanto nos negócios, fica mais a cargo do pessoal que está lá no dia a dia mesmo. Show de bola. Então você é um adepto à parceria, à sociedade em si. Eu acho que sim. Eu acho que hoje, né, cada vez mais, eu acho que assim, as parcerias, né, a gente conseguir delegar mais, a gente sair mais do operacional, acho que é importante para nós. Acho que de uma maneira geral, quando a gente concentra muito, né, numa pessoa só, dificilmente você vai conseguir, né, lidar com todos os problemas. Se a gente trazer tudo para a nossa mesa, o dia realmente vai ficar pequeno. A gente tem que, de fato, ir desenvolvendo as pessoas que estão com a gente, né, criar esse ambiente onde as coisas possam acontecer independente da gente estar ali ou não. E dá oportunidade para quem quer, né? Exatamente. Eu lembro que, na ocasião, ainda era presidente aqui da Associação Comercial e a gente foi para um encontro de presidentes no hotel lá no sul de Minas, se não me engano, Caxambu. Isso lá atrás, 2008, 2009, se não me engano. E lá teve uma palestra com um rapaz que falou isso bem para mim. Sabe? O encontro foi na sexta e no sábado, né? No sábado à noite teve um jantar, e no domingo de manhã eu já saí rápido para vir para o posto. E meu telefone não parava de tocar um minuto. Meu telefone tocava o tempo inteiro, né? E uma dúvida que eles tinham no posto, eu recorria, era para ligar para o Erivelton para ver o que estava acontecendo. Né? E eu tomando café rápido para sair, esse palestrante chegou na mesa, né? Isso era 6 e pouco da manhã, só eu estava lá no saguão do hotel tomando café, e ele sentou, posso sentar aí com você? Sentou comigo. E meu telefone não parava de tocar.
E ele falou comigo assim, pô, o telefone seu toca muito, o tempo todo é assim? Eu falei, 24 horas, né? O posto funcionava 24 horas, né? E ele falou, mas por que o pessoal não resolve isso lá, né? Eu falei, o pessoal tem uma dificuldade, na medida do possível vai ligando pra gente e tal, não sei o quê. Ele foi e falou assim, mas por que o pessoal não tem competência para tomar essa decisão? Eu falei, às vezes não está preparado, a gente tem dificuldade. E ele foi e me perguntou assim, qual foi o incompetente que contratou esses incompetentes que estão trabalhando lá para você? Eu falei, puxa vida, né? Não precisava dessa. E a partir daí, assim, me fez refletir mesmo. Acho que, de fato, né, a gente tem que trabalhar para cada vez mais preparar as pessoas que estão do nosso lado para poder nos representar. Eu acho que, assim, cada vez mais isso é uma verdade, isso é uma realidade. Agora que a gente vive esse mundo da pandemia, né? Qualquer um de nós, né, nossos colaboradores aí, responde um e-mail da sua empresa, né, está representando, né, que carrega consigo aí a logo da sua empresa, ele em algum momento vai falar sobre a sua empresa. Né, ele carrega esse sobrenome, é o Erivelto do Sicoob, é o Rogério do Sicoob, é a Amanda do Sicoob, é o fulano do Sicoob. Então é preciso que esse pessoal todo, né, todo o nosso time, né, esteja imbuído desses valores, a gente precisa conversar muito bem isso, porque qualquer um desses, né, tem que estar preparado em condição para falar em nome da instituição, né, para te representar junto ao cooperado ou ao mercado de uma maneira geral. A gente estava falando até mais cedo, você trazendo essa situação para a gente, aquela questão da autorresponsabilidade da pessoa que está ali com você, né, de fato está carregando o seu nome, está carregando o nome da sua empresa, e é um patrimônio, a empresa é um patrimônio que a gente tem, né, e essas pessoas que estão carregando esse nome, elas ter esse senso de responsabilidade e você construir isso no atual cenário é muito difícil. As pessoas estão muito mediatistas, muito querendo tudo para ontem, né? E a pessoa chega com 18 anos numa empresa, já quer exercer um cargo ali de liderança. E depois dessa passagem que você teve lá em Caxambu, qual foi a atitude que você tomou, o que você fez para tornar os seus negócios autogerenciáveis? De lá para cá, isso foi um alerta para mim, né? Porque de fato a gente concentrava e é o que ele trouxe lá mesmo, né? Na medida que você concentra, o dia fica pequeno, né? E você tem que cuidar de tanta coisa que você não vai conseguir andar e não vai viver. A gente precisa de delegar. Para delegar, você vai começar a precisar criar processos mais organizados, né? Para ter ponto de controle, criar indicadores, preparar as pessoas, treinar, investir nas pessoas. Né, isso, Túlio, eu tive muita sorte na minha vida, assim, de uma maneira geral, né, que desde sempre, né, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né, a Expresso Bandeirantes, aos 18 anos eu fui emancipado para constituir, assim, sempre tive o apoio lá atrás da minha família, que era que meus irmãos começaram lá comigo, meu pai, minha mãe, estava sempre do lado, e depois, enquanto empresa, graças a Deus, eu sou muito feliz ainda de ter a sorte de trabalhar sempre com pessoas muito boas, sempre tive um time muito bom, pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter no posto, isso é uma realidade, eu tenho uma família ali no posto, né? Embora eu já tenha saído de lá tem um tempo, tem umas pessoas que são para mim como irmãos, né? No Sicoob do mesmo jeito, né? Eu fui recebido por um grupo de pessoas lá que me acolheu, me ensinou o que eu sei hoje de instituição financeira. Boa parte eu aprendi ali, né, um conselho de administração que chegou junto comigo também, e que a gente trabalhou muito junto, muito unido para construir esse ambiente de confiança. Né? E de uma maneira geral, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa das pessoas. Né? A gente só vai conseguir êxito, a gente só vai conseguir caminhar na medida que você conseguir inspirar essas pessoas para te seguirem, né? E aí é trabalhando mesmo, é valorizando essas pessoas, é reconhecendo o que elas estão fazendo, é tratando de fato com respeito, né? E é, sem dúvida, reconhecendo o trabalho que elas estão fazendo e preparando, né, para que elas possam cada vez mais crescer. A empresa só vai crescer se você tiver um time preparado também para caminhar e crescer junto. Show de bola. Hoje, dentro do seu negócio, dos seus negócios, o que você observa numa pessoa com potencial para ser o seu sócio, uma pessoa para te ajudar a desenvolver e uma pessoa que você pode apostar também ali, uma pessoa que seja da sua confiança? Quais características você acha que seria interessante para essa pessoa? Olha, o cenário que a gente está vivendo hoje, a gente vive num mundo que as coisas são construídas e desconstruídas muito rapidamente, né? Aquilo que para nós agora é uma realidade, é uma regra, né, tem uma tecnologia nova amanhã e tudo muda muito rápido. Então a gente precisa de pessoas flexíveis, né, pessoas que estão dispostas a buscar uma base de conhecimento toda hora, porque a base de conhecimento, né, o conhecimento está mudando o tempo todo. Acho que até o modelo de formação, o modelo de ensino, né, que a gente passou, né,
30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, formava administrador como a gente forma hoje. A base de conhecimento técnico ainda é a mesma. E olha a realidade de uma empresa de 20, de 30, de 40 anos atrás e de hoje. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter uma pessoa que tenha disposição, né, de estar o tempo todo buscando novas tecnologias, que não está confortável, que não se sinta ali parado no tempo, né? Tem que estar sempre atento a buscar, né, novos conhecimentos. Uma pessoa positiva, né, uma pessoa que mais alto astral, no sentido de pensar positivo, de pensar que vai dar certo, né? A gente precisa de um ambiente saudável dentro das empresas. E eu vejo assim algumas pessoas que, né, que trazem um sentimento, às vezes a gente fica dentro de casa, uma pessoa com esse sentimento mais negativo acaba criando um ambiente, né, de certa negatividade. A gente precisa de trazer, né, de uma maneira geral, uma pessoa mais positiva, né, que acredita, que tenha muita fé, né, uma pessoa honesta, né, uma pessoa proativa, que não fica esperando, né, que alguém vá lá mexer com ela para sair do lugar, aquela pessoa que está enxergando que precisa fazer e que vai atrás e que já toma providência, né, que tem essa proatividade. Eu acho que são características que a gente precisa buscar. Cara, muito interessante isso que você trouxe, porque a gente vive, né, no meio empresarial, e no meio empresarial você vê várias empresas, vários negócios aí que encarece dessa, e tem essa dificuldade de gestão, às vezes você tem ali um sócio que é muito comprometido, outro sócio que é desleixado, um sócio que é mais adepto à tecnologia, outro ali que já não gosta tanto. No atual cenário que a gente vive, e você como um baita administrador, como que você percebe que está a gestão das micro e pequenas empresas? Lá no escritório a gente faz gestão para micro e pequena empresa e a gente tem observado que chega muita demanda para a gente de negócios que cresceram, mas que não tem uma organização. O que você pensa sobre essas empresas? Você, né, conhece vários empresários aqui da região. O que você me diz nesse sentido? O que você acha que essas empresas podem buscar para inovar, melhorar, crescer e se organizar além de tudo? Olha, aí dava para a gente passar o dia falando sobre isso, né? Mas vamos lá. Eu acho que a gente viveu um tempo, né, que o capital era que dominava o negócio. Se você tivesse dinheiro, uma boa estrutura, né, uma empresa grande que tivesse muito capital, uns sócios que tivessem muito capital, fatalmente teria sucesso. De repente isso foi se perdendo e aí a gente viveu aí uma era da informação, depois uma era aí do conhecimento mesmo, e agora eu vejo que a gente está vivendo, está mudando de novo, a gente está numa transição que a gente precisa se preocupar muito mais com o relacionamento. A gente precisa estar atento, né, ter coragem para, de fato, colocar o nosso cliente no centro, né, ter muita empatia com o nosso cliente para entender, de fato, qual é a expectativa dele. Acho que tem muitas pessoas que a gente estrutura um negócio, né, monta uma empresa, né, pensando em quanto aquela empresa pode te trazer de benefício, quanto ela pode te dar, né, e não quanto você vai precisar de contribuir com ela, quanto você precisa de investir de tempo, de esforço para que ela possa produzir alguma coisa. Então essa é a primeira lógica. Então a gente precisa entender que para essa empresa ter êxito, a gente precisa ter sempre ali o cliente no centro, né, o cliente no centro. Quando a gente traz isso para esse ambiente de pequenas empresas, isso é mais fácil, né? A gente ter o cliente no centro, numa pequena empresa, onde você conhece cada um dos seus clientes, é muito mais fácil. Então, ser pequeno não é problema. O que é problema é a gente ficar sozinho. E aí os pequenos, eu acho que cada vez mais a gente tem que criar boas parcerias, porque dificilmente, né, uma pessoa, eu não tenho, acredito que você não tenha, todas as competências que a gente precisa para gerir uma empresa. Mas a gente precisa, claro, ter uma equipe que se completa. Então, se você tem uma pessoa que não é adepta à tecnologia, mas eu preciso ter alguém no time que está atento a esse tipo de coisa e que pode olhar para isso. Se eu não tenho muita facilidade, eu não tenho uma competência para lidar com as pessoas, mas eu vou precisar de ter uma pessoa no time que cuida disso. Nas pequenas empresas, mesmo que não seja um funcionário, um colaborador, mesmo que não seja alguém de dentro da empresa, mas é preciso a gente criar uma boa rede de parceiros. Então eu preciso ter um bom
contador, um bom escritório que me dá uma assessoria, que me dá um suporte nesse sentido. Eu preciso ter uma sociedade, estar vinculado, por exemplo, à associação comercial, que é outro parceiro estratégico importante. Enfim, o que a gente não pode abrir mão é dessa base de conhecimento e que ela é muito plural e que dificilmente a gente vai concentrar ou deter todos esses conhecimentos. Então, na minha concepção, o problema não é ser pequeno, o problema é a gente viver isolado. A gente tem que tentar cada vez mais caminhar nessa direção de pensar na nossa empresa dentro de um ecossistema, né? Dentro de um grande, que tem vários outros negócios ali gravitacionando em volta do nosso. Em algum momento, né, eu vou ter o que interessa para um outro parceiro, o outro parceiro tem o que nos interessa e a gente vai se completando, caminhando junto, né? E esses pequenos juntos têm um poder muito grande. São fortes, né? Se tornam fortes, né? Eu particularmente, assim, é uma defesa que eu faço em função até do comércio nas pequenas cidades, de uma maneira geral. Nós temos uma estatística aí do Sebrae que fala que 25% dos municípios menores que 20 mil habitantes está encolhendo, né? Então, isso que nós que vivemos nesses municípios, né, a Cooperativa Cicobi Centro-Sul Mineiro, das 15 agências, né, que nós temos, só uma tem mais de 20 mil habitantes. As outras todas são cidades menores que 20 mil habitantes. Então, isso para nós é uma realidade. E lá na cooperativa, o que nós fazemos muito é defender o comércio local, né, priorizar o comércio local, né, ter sempre ações que incentivam, né, o que impulsiona, o que fomenta o negócio desses pequenos empreendedores, desses pequenos comércios. São eles que geram emprego e renda no município. Então, assim, de uma maneira geral, né, lá é nosso papel na cooperativa, é papel na associação, e eu penso assim que aproveitar esse espaço até para dividir isso, a gente precisa cada vez mais criar essa consciência nas pessoas que vivem nesses municípios, a consciência de consumir, de comprar os seus produtos e serviços nas pequenas cidades. Porque quando a gente compra aqui, o dinheiro fica aqui. A gente gera emprego e renda aqui. Ele gira aqui. Ele gira aqui. Agora, a tecnologia tem trago para nós algumas facilidades, né? E a gente, no dia a dia, a gente não percebe que aos poucos a gente vai perdendo. Cada vez que a gente usa o smartphone aí para entrar na internet e fazer uma compra, né? Cada caixinha que o correio, que essas empresas, esses grandes marketplaces, deixa aqui na cidade, a contrapartida que ele leva é um pouquinho do nosso dinheiro. Cada caixinha que chega é um pouquinho de dinheiro que sai da nossa cidade. Né? E a gente vai crescendo, né? Nossos filhos estão crescendo. Amanhã eles vão trabalhar aqui ou vão trabalhar nos grandes centros? A nossa cidade, como é que vai ser amanhã? Depende de como a gente cuida dela hoje. Né? Depende da gente ter né, nós precisamos de cada vez mais criar essa consciência nas pessoas que vivem nessas pequenas cidades da importância de consumir aqui. Acho sensacional. Uma aula, galera, para quem está empreendendo. E isso que você trouxe para a gente é muito relevante, porque hoje essa facilidade, essa praticidade de abrir o telefone, acessar uma empresa qualquer aí e fazer uma compra de uma mercadoria, sendo que talvez esse produto esteja na loja, na sua esquina, impacta diretamente. Eu até fiz uma pesquisa no meu Instagram, falando ali dos prós e dos contras de se ter, né, um comércio local, um comércio físico ou um e-commerce. Foi assim, gritante, a galera pensando mesmo no e-commerce. E isso que você trouxe, né, os nossos filhos, essa nova geração, vai trabalhar aonde? Como que vai ser esse processo? Eu acho que vai haver uma grande evolução aí, nesse sentido, de que talvez o emprego que existe hoje, talvez amanhã não vai existir mais, mas vai vir uma nova forma de trabalho, consequentemente. É muito legal mesmo, show de bola a sua explicação. Nessa linha que, só desculpa te interromper, mas é nessa linha que eu acho que o relacionamento vai fazer a diferença. Porque a pessoa não vai comprar, né? Essa comodidade, só é possível vencer isso na medida que você tem um relacionamento muito efetivo, muito forte, um vínculo muito forte com o seu cliente. Ele precisa querer comprar de você, né? E você precisa de construir um relacionamento, né? Colocando ele no centro, né? Porque essas grandes empresas, essas grandes marketplace, né, eles desenvolvem algoritmos que falam a língua da pessoa, né? Então, assim, se a gente está conversando aqui sobre determinado assunto perto do seu telefone, daqui a pouco você vai ser bombardeado de mensagens sobre aquele produto que a gente está conversando. Então, eles estão o tempo todo muito bem informados acerca, né, do que a gente está pensando, do que a gente está tentando fazer. E eles começam cada vez mais a impulsionar isso para a gente. Nós, enquanto empreendedores nas pequenas cidades, a gente precisa de criar meios, né, de estabelecer uma boa conexão com o nosso cliente
cliente para também entender o que ele está pensando, o que ele está tentando produzir, o que ele está tentando fazer, para que nós sejamos não só o seu fornecedor, mas o parceiro, né, que vai construir esse projeto junto com ele. Na medida que a gente vai construindo essa grande teia, esse grande ecossistema junto, a nossa cidade vai crescer. Então, o nosso negócio vai crescer junto, né? A gente precisa ter essa consciência. Show de bola. Por falar em nossa cidade, pergunta que não quer calar, tem alguma ambição política no futuro? Podemos pensar no Elivelton candidato a prefeito? Isso sempre surge aqui na nossa cidade, galera, é que é uma pessoa extremamente relevante aqui no nosso mercado e sempre surge esse bate-papo, né? O Elivelton para prefeito, tal pessoa para prefeito, enfim. O que você pensa a respeito? Qual que é a sua opinião? Não, como essa pretensão política, eu não tenho essa pretensão política, né? Eu escuto, né, ouço muito isso, algumas pessoas falam bastante sobre esse tema comigo, mas eu penso que eu posso contribuir de outras maneiras. Eu acho que assim, né, eu nasci aqui, né, eu tenho uma história aqui, eu sou muito grato, né, à cidade de Carmópolis por tudo que eu sou hoje, isso foi construído aqui, né, porque a gente, é uma história de vida, meus pais são daqui, então a gente tem um vínculo muito forte. Mas eu acho que a gente pode contribuir mais de outras maneiras, né? Vamos contribuir, né, institucionalmente de outra forma que não na condição ali de político. Show de bola. Elivelton, a gente está falando aqui sobre administração, gestão. A gente vê que os empresários cometem muitos erros administrativos, de gestão mesmo. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava fazendo uma reunião com um cliente e ali o cliente estava meio que sangrando a empresa. A gente sempre dá a nossa opinião ali, mas a decisão sempre final é do cliente, porque ele que é o dono do negócio. Traz para mim aqui, qual foi o erro que você cometeu, que você falou assim, cara, eu errei aqui, e que você jamais vai cometer esse erro de novo? O empreendedor, se a gente for falar de erro, é uma história grande também, né? São muitos erros, né? A gente erra o tempo todo e a gente vai aprendendo com os erros. O que a gente não deve é persistir no erro, né? Aquela perseverança a gente precisa ter de acreditar, mas se errou, perceber isso e a gente conseguir mudar rapidamente. Do ponto de vista de negócio, né? Assim, olhando assim para as empresas, acho que a gente um erro que é recorrente, que eu errei mais de uma vez até, né? Demorei para entender, é quando a gente define o tamanho do nosso negócio. O que eu quero dizer com isso? O nosso público, para quem que a gente está atuando. Muitas vezes a gente imagina o nosso negócio para um público, idealiza ele para aquele público, né? A gente fica se prendendo naquilo e a gente percebe que o nosso negócio está diferente daquele. A gente está com uma estratégia para um negócio enxergando um outro público diferente daquele. E a gente demora, gasta muito tempo e energia para perceber que a gente está atacando no ponto errado. Então é preciso ter um cuidado muito grande com isso, para a gente ter um portfólio, uma comunicação adequada ao perfil do seu cliente de hoje, né? E às vezes a gente fica tentando acertar um bom cliente, grandes empresas, né? No posto eu vivi isso, do ponto de vista de transporte a gente pensava nisso, mas a gente tinha uma comunicação, a gente tinha um modelo de trabalho, a gente tinha processos que não atendia essas pessoas, que atendia pequenas empresas, médias empresas, né? Que a gente conseguia atender, mas ficava vislumbrando aquele, então a gente gastava uma energia danada, não entendia por quê, né? E depois ver claramente que grandes empresas tinham outras estratégias, que tinham outros modelos de negócio, que naquele momento o nosso negócio não se encaixava. Isso é preciso ter esse cuidado, porque a gente gasta muito tempo, né? A gente queima a empresa, a gente, né, perde o entusiasmo, a gente perde o encanto, né? A gente vai perdendo energia com isso. É preciso ter essa preocupação de estar alinhado, né? O que a gente tem construído, o que a gente espera alcançar, né? Isso precisa estar bem desenhado. Como você, assim, pensa, né, o que você pensa para a nossa economia? A nossa economia, a gente vive na era do capitalismo, mas a gente tem ali tem pessoas que divergem muito de opiniões, né? A gente tem os dois extremos hoje. E aí, o que você pensa para essa economia? Você está dentro de uma instituição financeira, o que você pensa para essa economia que a gente vive hoje, o que foi feito no passado e o que você vislumbra para o futuro?
Olha, falar de economia, né, de cenário econômico no Brasil é um desafio, né? Mas vamos lá. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, cada vez mais os mercados estão todos conectados, né? Então, assim, quem estava fazendo planejamento estratégico, nós estamos começando a fazer, começamos agora no final do ano, quem fez isso lá em 2019, né, e nós fizemos o do Cicobi Centro-Sul Mineiro em 19, foi o ano da incorporação, né, até 19 era Cicobi Crédito Carmominas. Então a gente fez um desenho, tinha toda uma projeção de crescimento, né, pensando naquele cenário que a gente estava vivendo. De repente, abril de 2020, chega a pandemia aí que nasceu lá na China, veio para cá e chegou uma pandemia. Então, assim, não estava no radar e acabou atrapalhando todo o esquema, todo o que a gente tinha planejado. Além disso, a gente viu, né, essa crise na Ucrânia, né, com a Rússia, que também, né, a gente acha que está lá do outro lado do mundo, mas que impacta diretamente o nosso negócio, né? Hoje, assim, o Brasil ele é um grande produtor de commodities, então o agronegócio é uma grande força nossa, mas que boa parte do que é produzido aqui é exportado para esses países lá fora. Então, assim, se vai mal lá fora, é problema aqui para nós. A nossa região, o Brasil de uma maneira geral também, é outra commodity, a questão mineral, né, minério de ferro e outros tipos de minerais que a gente vem agora, ligados principalmente à energia renovável, tem o lítio, tem o nióbio, né, e vários outros minerais. O Brasil é muito rico, mas tudo isso que é produzido, a gente ainda depende do mercado externo, né? O grande mercado consumidor é que compra ainda essa matéria-prima para transformar isso lá ainda. Então, assim, falar de economia para nós aqui é preciso analisar nesse contextão todo aí. Mas, para ser mais prático, eu acho que, assim, o Brasil deve fechar 2023 com um crescimento aí próximo dos 3%, né? Deve ficar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que 2024 deve crescer um pouquinho menos que isso, né? Impactado principalmente pelo agronegócio. O agronegócio a gente vai viver, né, um desafio agora em função de uma quebra de produção em função das condições climáticas, né? Minas Gerais teve um efeito menor, né, mas a gente teve no sul do país muita chuva, né, numa parte do centro-oeste muita chuva também, isso deve impactar um pouquinho, né, a quantidade produzida. E além disso, a gente vai ser impactado pelo preço, né, são commodities que a gente tem observado o comportamento de preços bem abaixo do que o mercado estava esperando. Isso analisando o Brasil. Do ponto de vista de Selic, né, nós começamos o ano com 11,75, né, a gente deve fechar o ano aí com 9%, 9,25%. A última caiu agora, né? Caiu 0,5% agora, né? Essa reunião acontece a cada 45 dias, a expectativa do próprio Banco Central é dessa taxa chegar lá em dezembro perto de 9%, o que deve incentivar um pouquinho, né, os investimentos também ao longo do ano. Do ponto de vista de cenário é isso. Mas olhando para o empreendedor, tá, Túlio, eu acho que assim, quando a gente olha para esses números gerais, porque a gente olha esse crescimento, mesmo o Brasil crescendo, determinado segmento não cresce. Ou mesmo quando a gente fala que na média está crescendo 2%, o PIB está crescendo 2% ou que está crescendo 3%, nós temos alguns segmentos que crescem muito mais do que 2% e muito mais do que 3%. Né? Então, nós empreendedores nas pequenas cidades, a gente precisa ter o cuidado de como é que isso está impactando no nosso dia a dia, lá na nossa cidade, como é que é, né? E trazendo para Minas Gerais e trazendo assim para a nossa região, eu vejo 2024 com muito otimismo. Assim, Minas Gerais, de uma maneira geral, essas grandes mineradoras estão investindo aqui, né, na região de Minas Gerais. Região de Araxá tem crescido muito ali a questão do nióbio, agora lá no norte de Minas, Araçuaí. Então, assim, Minas Gerais tem atraído grandes investidores, né, para esses minerais ligados, sobretudo, à energia renovável, energia limpa, né, tem atraído quantidades vultuosas de recursos para cá. Isso vai gerar muito emprego, vai gerar muita renda. O minério continua, né? Se a gente analisar 2023, o minério de ferro, a nossa região também é uma grande produtora, né? Antes era Igarapé, era o Quadrado Ferrível, agora já temos aqui em Piracema, nós temos em Passatempo, nós temos aqui em Itatiaia-Sul, pertinho da gente, então impacta diretamente a nossa economia também, né? O preço subiu 20%, acho que no acumulado do ano passado, e nós temos uma expectativa, né, de um volume produzido bastante expressivo também esse ano. É claro que tudo a depender, né, do mercado externo, que é o grande consumidor. Mas eu vejo com bastante otimismo do ponto de vista assim, de oportunidade para nós. Até o agronegócio, né, que de uma maneira geral, quando a gente olhar para o Brasil, no PIB, deve ter uma queda, eu acho que olhando para Minas Gerais, o impacto do clima não foi tão severo. Né? Na semana passada, a gente estava lá na região de São Vicente de Minas,
e Minduri, né? Nós temos lá grandes produtores de milho, de soja, e eles estão surpresos com o que vão produzir, né? Tem cooperado lá falando que vai produzir 240 sacas de milho, né? Mais de 90 de sacas de soja por hectare. Então, assim, são sacas que, né, para o que a gente tinha de produtividade na região, é um recorde também de produtividade. Então, estou bem animado para 2024, sem entrar nessa questão política, mas eu estou bem animado para o que a gente vai viver aí ao longo do ano. Show. Eu sou dessa opinião também, sou muito otimista e eu acho que assim, muito do nosso negócio quem faz é a gente, né? Por mais que tenhamos ali impactos econômicos, políticos constantemente, mas eu acho que quem faz o seu negócio é você, através de estratégias. Você é um baita de um estrategista, através de capacitar pessoas, através de relacionamento com o seu próprio cliente. Isso vai fazer com que você consiga construir um negócio que seja sólido e cresça. Trazendo para esse sentido, o Cicobi tem crescido muito e, com certeza, tem tido a mesma dor que a maioria das empresas tem tido. Pessoas. Como vocês têm trabalhado as pessoas no meio de vocês? Como vocês têm trabalhado essa informação? Porque, assim, vocês lidam diretamente com pessoas, atendimento. Traz para mim qual que é a expectativa de vocês nesse momento. Olha, Túlio, o mercado de trabalho, ele está aquecido, né? Em 2023 foi um ano aquecido, né? Se a gente perde um colaborador, a gente tem uma dificuldade, né, para repor esse colaborador. A expectativa é que em 2024 esse cenário vai persistir, né? Isso vai continuar assim. Então, o que a gente precisa fazer cada vez mais, né, é criar dentro das organizações, dentro das empresas, né, um ambiente saudável, né, amistoso para essas pessoas que vão fazer parte do nosso time. A gente precisa criar meios de reter esses talentos que vão chegando, né, dentro das organizações. Então, pensar num bom plano de remuneração, né, em pensar num bom ambiente, né, em cuidar muito bem da saúde física e mental dos colaboradores de uma maneira geral, criar um ambiente, né, e criar uma cultura de preocupação, né, com essas pessoas. Isso é muito bem-vindo por parte, né, de uma maneira geral das pessoas, dos colaboradores. Né, a gente vive um momento que rede social, a própria pandemia, né, afetou muito, né, a saúde mental das pessoas, e ter esse conforto e ter esse apoio e se preocupar, né, com esse ambiente é um dos atributos que ajuda a gente a reter, né, um pouquinho dos talentos. Outra coisa que a gente precisa fazer claro, construir processos muito bem construídos de formação de pessoas dentro da cooperativa, né? Então lá o Cicobi, ele tem uma plataforma de ensino, né, o Cicobi Universidade. A gente tem várias trilhas de treinamento, né, para a gente contratar essa pessoa que está chegando e já passar por uma bagagem de conhecimento, né, absorver uma bagagem de conhecimento importante para já poder fazer parte. E além disso, né, a gente dedica, né, horas e horas de treinamento dentro de casa para a gente formar, né, o nosso time, investir mesmo nas pessoas, para que, de fato, a gente possa construir aí a muitas mãos, né, um time que esteja preparado, de fato, para lidar aí com tantos desafios que a gente tem pela frente aí. Na Matura a gente tem esse processo também. Até nessa última semana a gente teve uma colaboradora que tinha um problema ali pessoal. Hoje a gente tem psicólogo lá dentro do escritório também, e que ela trouxe até para a nossa psicóloga: nossa, nunca tinha passado por isso. Fui bem acolhida, uma pessoa jovem, e às vezes as pessoas têm problemas, né, no seu dia a dia, né, tem problema dentro de casa, e você trazer isso para dentro do negócio, ter esse acolhimento dentro da empresa é extremamente importante, né, ter um plano de cargos e salários, benefícios bem estruturados, um ambiente bem legal, tranquilo para você trabalhar. Hoje está sendo, bem dizer, o básico, né, para você reter. Isso é uma realidade. Eu acho que, assim, cada vez mais, né, a gente observa que as pessoas que vão fazer parte da sua empresa, ela tem uma expectativa em relação à empresa. E ela vem como todo. O Túlio vem para a empresa, é o Túlio profissional de contabilidade, é o Túlio pai, é o Túlio marido, é o Túlio irmão, é o Túlio filho, né?
todos os problemas, ele vem junto ali, vem todas as competências, mas tudo aquilo que você está vivendo vem junto com a gente não consegue separar isso da gente, né? E talvez a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que até mesmo com a nossa esposa, com o nosso filho. Então a gente precisa de fato, dar luz para isso, né? Para que essas questões sejam resolvidas, né? Efetivamente resolvidas, para que a gente tenha uma boa produtividade, que tenha um bom ambiente, né? E que isso seja refletido em produtividade. Uma outra coisa importante, Túlio, assim, de uma maneira geral também, o empreendedor precisa ter cuidado. De cada vez mais a gente observa que as pessoas não querem trabalhar só pelo dinheiro, né? Não é só pelo valor do dinheiro. Então, assim, a gente precisa de criar empresas, né, e pensar no nosso negócio com um propósito maior, né? Um propósito, né, que de fato, né, tenha força para unir, para aproximar as pessoas e fazer com que essas pessoas se juntem ao redor desse propósito. Algo a mais. Isso, porque só pelo dinheiro, né, a gente vai achar uma outra oportunidade que eu tenho que trabalhar menos ou que isso vai ser menos doloroso, vou fazer daquele jeito. Né? Então a gente precisa de conseguir linkar o propósito pessoal dessas pessoas, né, que cada uma tem de valor, com o propósito da organização, com o propósito da empresa, mesmo que seja um pequeno negócio, a gente precisa ter essa filosofia e conseguir conectar essas duas coisas para que ele se sinta, de fato, representado no negócio que ele está fazendo, para que ele se sinta parte desse negócio. Isso senso de pertencimento. Isso, ele precisa ter esse senso, ele precisa desenvolver esse senso. Isso mesmo. E nos processos seletivos lá da Matura, eu sempre acompanho, faço questão de acompanhar. Hoje a gente tem um time de 16 pessoas. E dentro desse processo de seleção, e quando a pessoa é contratada, uma das primeiras perguntas que eu faço para essa pessoa é: qual é o seu sonho? Porque o sonho da pessoa, às vezes, está atrelado à postura da empresa, ao que a empresa quer para a pessoa também. Então, a pessoa, muitas das vezes, tem um sonho de comprar um carro, de construir uma casa, de fazer uma viagem. E, muitas das vezes, é a empresa que vai proporcionar isso para a pessoa. Essa é uma realidade, né? A liderança, ela precisa estar atenta ao seu negócio, né? E você vai ter os seus objetivos organizacionais, né? Dentro da liderança, o empreendedor, ele precisa ter os objetivos dele, onde que ele vai chegar, mas ele precisa entender que ele está liderando um time que também tem os seus objetivos pessoais. E ele é também um facilitador do seu time para que eles também caminhem nessa mesma direção. Então, a empresa precisa caminhar e alcançar os seus objetivos, mas é preciso, né, apoiar essas pessoas para que também seja possível, né, e que seja factível alcançar suas metas pessoais também. Isso não só para o colaborador, tá, Túlio? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, quando eu falei lá atrás que a gente precisa de ter coragem para olhar e empatia para o nosso cliente, é do mesmo jeito. Eu estava num encontro recentemente, a gente falou disso, eu não lembro o ambiente que a gente estava, mas a gente deu um exemplo, né, de um garçom, né, quando você senta num restaurante, né, e um garçom vai te atender, a expectativa que você tem de um garçom é que ele vai te trazer ali o menu, vai te trazer o cardápio, vai anotar o seu pedido, vai te servir na mesa. Esse é o básico, é o mínimo que você espera dele. Mas tem garçom que faz mais do que isso, tem garçom que se prepara na hora que você vai sentar na mesa, ele fala: aquela mesa ali é melhor, tem essa vista, é mais arejado, é menos arejado, aqui o som assim, aqui é lá. Quando você escolhe um prato, você está pedindo dois, só vocês dois que estão aqui, um prato aqui é muito bem servido, um prato serve as duas pessoas, né? De bate-pronto a gente pensa que aquilo vai contra o negócio da própria empresa, mas ele está pensando na sua realidade, né? Ele está pensando na gente. Então ele está trazendo para nós algo de extraordinário, ele está superando a expectativa que nós tínhamos a respeito dele mesmo. Né? E isso gera um valor, isso gera uma conexão, isso gera para nós, né, um desejo: pô, esse cara eu posso confiar nele, né? Isso gera esse engajamento. Então nós, enquanto empresa, a gente precisa também ter esse, enquanto, né, empreendedor, precisa também estar atento a esse tipo de coisa. Não é para fazer qualquer negócio pensando só em ganhar dinheiro. É preciso de olhar para o nosso cliente, né, com cuidado, ter empatia com ele e, de fato, construir uma parceria de ganha-ganha. Né? Os dois precisam crescer. Então, esse olhar é tanto para o público interno, com o seu colaborador, mas também com o nosso cliente. Né? Assim, o relacionamento, tanto internamente quanto externamente, e o cuidado com as pessoas, né, tanto interno quanto externo, isso deve acontecer, né, de uma forma bem desprendida mesmo. Né? A gente precisa pensar bem nessa linha. E uma reflexão que eu sempre faço lá no escritório, que é: qual que é o problema que eu estou resolvendo? Hoje a gente percebe que tem milhares de empresas com dificuldade de gestão financeira. A gente tem milhares de empresas, é uma pesquisa, não sei se foi do Sebrae, do IBGE,
que fala que 95% das empresas pagam imposto a mais do que o necessário. Imagina isso, esse impacto no dia de uma empresa, no fluxo de caixa de uma empresa, seja por erro contábil ou seja por sonegação ali do empresário. E a gente lida muito com isso no dia a dia. Na contabilidade, a gente, a todo momento, tem que ficar instruindo o empresário a não sonegar, a fazer as boas práticas, né, ali no seu dia a dia, fazer a sua gestão fiscal e contábil de uma maneira exemplar. Mas, trazendo de volta, qual que é o problema que você, empresário, está resolvendo no seu meio? Qual que é o problema que a sua empresa está resolvendo? Isso é muito impactante e é uma reflexão que nós, como empresários, temos que fazer. Eu acho que assim, o Sicoob ele tem um propósito muito forte e antes de entrar nele, até eu quero aproveitar um pouquinho desse que conecta, inclusive, com o nosso propósito, né? Eu acho que você trouxe uma informação interessante, para mim é novidade, né, que 95% das empresas, né, têm essa contribuição a maior. E é importante a gente pensar nisso até do ponto de vista de geração e retenção de riqueza na localidade. Porque se a gente está contribuindo, né, tá pagando impostos indevidamente, é um dinheiro que também sai daqui, que se for estadual vai para Belo Horizonte, vai para Minas Gerais, se for federal vai para Brasília esse dinheiro. Né? E se a gente fizer essa conta certinho, o dinheiro vai ficar no bolso do empreendedor local. E se ficar no bolso do empreendedor, vai ser revertido em consumo e vai gerar mais emprego, mais renda, e a gente cria todo aí um ciclo, né? Uma cadeia, né? Exatamente, todo um ciclo positivo do ponto de vista de geração de emprego e renda. E lá na cooperativa, e eu falei que linkei bem, porque o nosso propósito é exatamente, nós temos um propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Então, cada vez mais, né, todas as ações, né, o que a gente vem fazendo, tentando fazer à frente do Sicoob, é cada vez mais promover justiça financeira. Como é que a gente faz isso? Né? É praticando taxas e tarifas mais adequadas. Né? A gente tem um modelo de precificação na cooperativa que é diferente dos grandes bancos. Né? Um banco, né, ele por si só, ele precifica, né, a taxa, né, pensando em quanto é que ele quer ter de retorno sobre os ativos, quanto ele quer ter de retorno sobre o patrimônio. Uma cooperativa de crédito não, é ver quanto custa produzir esse serviço. Se custa isso, né, uma cooperativa de crédito não tem a finalidade de ter lucro. Então, a gente tem um modelo de precificação que é muito mais justo. Então, boa parte a gente trabalha para que o recurso fique no bolso do cooperado. Nós temos uma estatística, né, de 2022, 2023 ainda não foi consolidado, né, esse número, mas em 2022, os cooperados do Sicoob economizaram em taxa e tarifa, em pagamentos, né, em taxa e tarifas, algo em torno de 22 bilhões de reais. Como que é feita essa conta? O Sicoob, né, ele usa lá uma metodologia lá dentro, né, do site do Banco Central, a taxa média cobrada pelos bancos e a taxa média cobrada pelas cooperativas do Sicoob. E aí, né, se a gente fazer uma simulação, né, do valor que a gente tem de carteira de depósito, se tivesse aplicado numa instituição financeira, quanto que eu ia estar ganhando? Se eu tivesse usando o cheque especial num banco e no Sicoob, quanto que eu estou economizando? Se eu tivesse feito esse financiamento lá ou aqui, quanto que a gente está economizando? Então, essa economia, em 2022, foi da ordem de 22 bilhões. É dinheiro que fica no bolso do cooperado. E que, portanto, né, se fica no bolso do cooperado, na mesma lógica que eu falei dos impostos, volta para o comércio. Né, se está no bolso do cooperado, ele vai gastar no consumo. Ele gera mais emprego e mais renda. E aí tem uma outra coisa que também ajuda a gerar prosperidade. Essa é só economia, é um dinheiro que ficou no bolso. Quando a gente movimenta na cooperativa, Túlio, quando a gente concentra a nossa movimentação na cooperativa, todo o resultado da cooperativa, ele é destinado para a própria cooperativa. Uma parte vai para a reserva, né, para fortalecer a cooperativa, né, e dar condição para ela continuar crescendo e atendendo um número ainda maior de cooperados, e uma outra parte desse resultado volta para o próprio cooperado, volta para o bolso do cooperado, que é o dono da cooperativa. Do mesmo jeito que volta lá no banco. A única diferença é que um banco distribui o seu resultado entre os acionistas, proporcional ao capital investido. Então, quem colocou mais dinheiro lá no Itaú, quem colocou mais dinheiro lá no Bradesco, os sócios que colocaram mais capital, eles vão ter um retorno maior. Aqui, na cooperativa, não.
As sobras são proporcionais à movimentação financeira de cada um, ou seja, quem pagou mais juros vai receber mais juros de volta. Quem contribuiu mais com o depósito vai receber mais, né, uma parcela maior também de volta. Então, nós temos aqui, na lógica da cooperativa, a questão da economia local, da economia, né, do que a gente deixa de pagar já fica no bolso, e daquilo que é gerado de sobras ainda na cooperativa, isso também volta para o nosso cooperado. Né, trazendo aqui para a nossa realidade, Sicoob Centro-Sul Mineiro. Nós estamos fechando o ano com 23 milhões e 600 mil reais de resultado. 23 milhões e 600 mil reais de resultado. Nossa. Né? É dinheiro que, boa parte disso, quase 3 milhões, já voltou em dezembro, pagando juros sobre o capital do nosso cooperado. Nós temos aí algo em torno de 8 milhões de reais que vai voltar para o bolso do nosso cooperado também, do ponto de vista de... Então, é dinheiro que ajuda a fomentar o comércio, que gera emprego, que gera renda. Então, fazer parte de uma cooperativa é fazer parte de um propósito de desenvolver o comércio local, de fortalecer a economia local. Então, assim, de uma maneira geral, né, todas as instituições alocadas aqui na cidade, então a associação comercial, sindicato, né, todas essas ONGs, a própria prefeitura institucionalmente, né, todo mundo que está trabalhando em prol do município de fomentar a economia local é parceiro do Sicoob. Nós estamos com a mesma pauta, nós estamos com o mesmo objetivo, a gente está caminhando na direção de promover essa justiça e gerar prosperidade para o nosso cooperado e para a comunidade onde a gente está inserido. Show. Carmópolis tem crescido muito, né? Carmópolis tem, da nossa região aqui, é uma das cidades que mais cresce, que mais desenvolve. A gente tem aqui transporte, né? Tem o agro, que é muito forte também, o comércio. Então, acho que Carmópolis está no caminho certo. A gente precisa de alguns pontos de melhoria, mais cuidado com a nossa cidade, que eu acho que falta muito cuidado com a nossa cidade, com as entradas, saídas, que a gente está num ponto que é extremamente estratégico, né? E, gente, a questão que eu falei aqui dos 95% é que, assim, ó, alguma empresa deixou de pagar ou pagou a mais imposto a mais do que o necessário, seja por uma informação que ela deixou de prestar para o contador ou um erro ali que o contador teve no momento de preencher uma declaração. Fazendo uma defesa da minha classe, mas que o contador hoje ele é soberbado de muitas obrigações acessórias. A gente tem mudado muito isso aqui no nosso mercado e tem trazido aqui que não é somente o contador que entrega a guia, o contador que entrega obrigação acessória, aquele despachante para o governo, mas aquele contador que é consultivo, que faz um planejamento tributário. Essa semana passada mesmo eu fiz um planejamento tributário no qual estava gerando de caixa para a empresa 96 mil no ano. Pensa isso numa micro e pequena empresa. É extremamente relevante. Então, o contador é peça fundamental para as micro e pequenas empresas, para os negócios crescer, para os negócios prosperar. O contador é o médico que pode ajudar qualquer empresa. Eu ainda falei isso ontem com um cliente, falei com ele, falei, o seu contador é quem pode te ajudar. É uma das únicas pessoas que pode ajudar o seu negócio a crescer e desenvolver. Seja através de uma estratégia financeira, uma estratégia administrativa ou até mesmo uma estratégia tributária. Elivelton, para a gente fechar aqui, para a gente concluir, como que é o Elivelton pai, né? Quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer? Eu já sei que você gosta de jogar tênis, né? Como que é cruzeirense, né? Como que você curte a vida aí ao lado da sua família? Túlio, só comentando essa última parte que você falou, eu acho que é assim, muito importante esse papel do contador. Eu acho que assim, de uma maneira geral, no Brasil, a gente tem um falso entendimento de que a gente tem que ser pequeno para não pagar imposto, né? A gente não pode crescer porque senão a gente não dá conta de pagar os impostos. E assim, é um mito que eu acho que sim, na verdade é o grande que paga pouco, são as grandes empresas, né, na média, né, claro que em volumes, né, em valor nominal, né, vai concentrar boa parte disso, mas percentualmente a gente precisa de incentivar o nosso empreendedor a cada vez mais crescer mais. Eu acho que assim, você falou bem, nossa região é uma região que cresce muito, né, e às vezes os empreendedores às vezes têm dificuldade para continuar investindo e os seus negócios crescendo ainda mais. A gente fica meio que bitolado, com medo de pagar impostos, né? Uhum. Eu costumo brincar lá, eu queria pagar R$1 milhão de imposto de renda, porque se eu pagasse R$1 milhão de imposto de renda, eu estava ganhando muito dinheiro, né? Cara, então assim, a gente precisa de quebrar essa lógica de que tem que ser pequeno para não pagar o imposto. A gente
né, o que a gente precisa é estruturar o nosso negócio, né, com responsabilidade, com o pé no chão, para que seja sustentável, né, para entender o que a gente vai estar sujeito, quais são as obrigações que vão impactar no meu dia a dia, mas olhar para frente com essa estratégia de crescimento. Né? Às vezes a gente pode crescer muito mais, a gente pode fazer muito mais, a gente vê grandes empreendedores, né, de outras regiões vindo atuar aqui, né, e a gente tinha aqui, né, grandes empreendedores daquele segmento que às vezes deixou de investir porque às vezes ficou achando difícil. Então, assim, a gente precisa preparar essas pessoas, apoiar essas pessoas, né? E aí fica aqui né, um insight para talvez via associação comercial, via Cicobi, né, via a gente criar, né, um vínculo, estruturar uma parceria entre esses parceiros estratégicos para cada vez mais fomentar esses empreendedores e investirem cada vez mais e cada vez mais a nossa cidade crescer, cada vez mais gerar mais oportunidade, mais renda, né, e a gente crescer junto aí. Prosperidade, né? Mais prosperidade. E aí, cara, um fato que eu vejo que é muito relevante e muitas das vezes o próprio empresário, ele tem medo e muitas das vezes ele tem preguiça de organizar o negócio. Chega lá no escritório, muito empresário pagando imposto alto, pagando uma guia de Simples, e ele acha que o Simples Nacional é o melhor regime tributário que existe, e na minha opinião, totalmente divergente, que para mim é o pior, quanto mais a empresa fatura, mais ela paga imposto. E aí a gente vê que tem muitos empresários que chegam até o escritório e por dificultar a gestão do negócio, por não ter uma gestão ineficiente, impossibilita da contabilidade fazer um planejamento tributário e trazer ali um benefício fiscal, uma redução tributária para esses empresários. Então, muitas das vezes também a culpa é do próprio empresário que procrastina cada vez mais e insiste em cometer os mesmos erros, né? Eu falo que assim, nós falamos disso até no início da conversa, tá, Túlio? Eu acho que talvez antes de ser um erro, é aquele negócio que a gente acaba concentrando muita coisa no empreendedor. Então ele tem que cuidar da questão tributária, ele tem que cuidar do negócio, ele tem que cuidar das pessoas, ele tem que cuidar da família, ele tem que cuidar. E ele não vai conseguir cuidar de tudo, ele não vai entender de tudo. Então, cada vez mais, né, a gente precisa ter essa consciência que nós, enquanto seres humanos, a gente tem as nossas limitações, a gente não vai saber tudo, mas a gente tem que ter perto da gente alguém que entenda, né, do regime tributário, de qual é o melhor para a minha empresa. Eu preciso, né, se eu não tenho uma pessoa dentro da minha estrutura que entenda de pessoas, eu tenho que ter um parceiro que consiga fazer isso. É o que a gente falava antes. Não tem problema a gente ser pequeno e não saber, mas a gente não pode abrir mão de estar junto com quem sabe. Então a gente precisa de encontrar meios, né, de estar perto dessas pessoas e de fato delegar e confiar, né, nesse trabalho conjunto, né, e se a gente fizer isso, eu tenho certeza que o resultado, né, vai acontecer, vai acontecer. E assim, pensando no empreendedor, né, você traz essa questão que às vezes a gente fica com preguiça, e eu volto lá atrás, assim, eu acho que assim, quando a gente vai empreender, tem muita gente que pensa, né, e às vezes fica pensando, o que eu podia montar para mim, né, que é um negócio, o que eu podia fazer para me ganhar dinheiro? A gente fica pensando muito, né, em como ganhar dinheiro, mas a gente esquece que quando você escolhe um negócio, né, você vai ter que dedicar muito tempo, você vai ter que dedicar boa parte do seu tempo, né, naquele negócio. 14 horinhas por dia, né? Pois é. E aí, nessa linha, o que eu falo? Porque aí depois vem a preguiça, porque se eu escolho alguma coisa que eu não gosto, né, eu não vou dedicar 14 horas, eu vou ficar com preguiça de estudar mais. Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica também, é no sentido de, a primeira coisa, quando a gente for escolher um negócio, a gente precisa escolher alguma coisa que a gente gosta, né? Você tem que estar envolvido em uma coisa que você goste, porque esse negócio vai te exigir muito tempo. Esse negócio vai exigir uma dedicação muito grande, né? E se você não gostar disso, você não vai conseguir fazer isso. Acho que as empresas que vêm se destacando de uma maneira geral são essas que dedicam o tempo todo a essa jornada do seu cliente, está atenta à sua jornada de cliente, à jornada do seu cliente, a viver com ele essa experiência, a viver cada um desses passos, cada um dessas etapas e tentar se organizar internamente, organizar os seus processos para que a experiência do seu cliente seja muito boa, né? Isso exige tempo, isso exige dedicação, isso exige que você vá fazer renúncia de várias coisas, né? Você vai renunciar a várias coisas. E se você não gostar, você vai ter dificuldade de fazer isso. Inclusive, você vai ter preguiça de fazer isso, né? Realmente. Então, precisa realmente
gostar daquilo que você faz. Acho que a primeira coisa é a gente gostar daquilo que a gente faz e depois nessa linha, né? A gente tem que estar atento, tem que estar buscando informação, né? A gente tem que conhecer muito bem o nosso negócio, nós temos que entender muito bem o negócio do nosso cliente, porque se a gente não entender, a gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai ser importante, a gente não vai ser relevante para ele, e se a gente não for importante para ele, ele vai deixar a gente falando sozinho, né? A gente precisa de criar meios de ser relevante, de ser importante, de levar de fato algo que seja extraordinário, e não só a expectativa, e não só, né, o que ele precisa, mas a gente precisa estar o tempo todo buscando surpreender, né, esse cliente, né, essas pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso entorno. Mas é isso, acho que dava para a gente passar o dia aqui falando, né? Em relação a Eurivelto, acho que assim, eu sou muito caseiro, o tempinho que família, né? Eu gosto muito de casa, né? Tenho 2 filhas, uma de 6, uma de 9 anos, né? Tenho a minha esposa, meu tempinho eu gosto de estar em casa. Eu venho de uma família de 5 irmãos, né? São 4 homens e uma mulher, né? Desde pequena, a gente muito unido, né? Eu brinco aqui que meu irmão mais novo, eu lembro que eu tinha um namoradinho em Belo Horizonte. Às vezes eu estava indo para casa da namorada, eu olhava, ele estava indo comigo, onde você vai? Vou lá com você também, né? Então a gente ia junto até para casa da namorada. Então sempre foi assim muito unido, muito junto. Então assim, família para mim é um valor importante, sabe? Eu acho que me apoia muito. Eu acho que assim, tudo que eu venho fazendo, graças a Deus, é com o apoio da família. Eu acho que família é a base de tudo, é o alicerce de tudo. Outra coisa que eu não podia deixar de reconhecer também, Túlio, eu já falei aqui também, acho que assim, a gente vem aqui para fazer um bate-papo sobre tudo que a gente está pensando aqui, né? Sim. Mas nada do que eu sou hoje, eu sou sem o time que me sustentou. Então, assim, lá na transportadora, lá no Cicobi, lá em casa, na família. Então, assim, é o apoio da esposa, é o apoio das meninas, é o apoio dos colaboradores, é o apoio do conselho, né? Então, assim, nós temos um conselho muito preparado. Então, assim, são equipes, né, muito bem estruturadas, que a gente vai tentando ali, errando e aprendendo junto, e buscando novas maneiras de fazer, e tentando achar a solução junto, né? Então eu posso falar que eu faço parte desse time que está tentando acertar. Claro. Eu faço parte desse time que está tentando buscar, né, alguma coisa diferente, trazer alguma coisa diferente, e de fato ser relevante para o nosso cooperado, e de fato fazer diferença na vida das pessoas que estão frequentando a cooperativa e na vida das pessoas que vivem aqui no entorno da cooperativa também. Mas eu sou mais um nesse time, né? Não é minha culpa, eu não sou o responsável pelo sucesso do Cicobi Centro-Sul Mineiro. Eu acho que é uma legião de pessoas que está lá trabalhando, é um trabalho feito a muitas mãos. Mas com certeza tem seu dedo. Galera, chegamos ao fim, né, do nosso bate-papo. Mais uma vez, Eurivelto, muito obrigado por sua presença. Galera, não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir também. Mais uma vez, cara, foi muito interessante o nosso bate-papo. Estava curioso para saber quais seriam suas respostas. E é isso aí. Brevemente, bateremos um papo novamente. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Espero poder voltar, a gente trocar outra figurinha, fica à disposição aí também. Acho que é muito bom para a gente ter essa oportunidade de falar, até para a gente mesmo ter esse autoconhecimento. Acho que no dia a dia a gente vai falando, e você me perguntou coisas aqui que até então não tinha parado para pensar nisso, né? E aqui que a gente vai falar, e por que a gente está nesse caminho, né? Então é importante a gente ter esses momentos de pausa e parar para refletir, né? Para a gente continuar nessa caminhada aí. Mas um prazer estar aqui com vocês. Valeu, galera. Um abraço a todos. Valeu, galera. Um abraço. Até logo.